Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Essa é mais uma preleção doutrinária virtual. Por conta da pandemia do coronavírus, estamos todos em isolamento social, alguns voluntários, outros obrigatórios, por conta de fazerem parte de grupos de risco, mas o fato é que as programações doutrinárias da grande parte, se não todas, as casas espíritas foram suspensas presencialmente. E por isso nós combinamos de utilizar a tecnologia para manter a difusão das nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos dividir esse vídeo nas seguintes partes. Primeiro, nós leremos uma mensagem, como é habitual das casas espíritas. Depois faremos uma prece de abertura. Depois faremos a preleção doutrinária propriamente dita. A seguir, uma prece de encerramento. E então, estamos satisfeitos. Em especial para o dia de hoje, a mensagem de abertura será a mensagem cujo tema nos inspirou para a palestra. Então, a palestra é sobre amenidades, que é, na verdade, o nome do capítulo 22 deste livro, Livro da Esperança. Então nós vamos começar lendo, portanto, essa mensagem pelo Espírito Emmanuel. Amenidade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 5. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Capítulo 9, de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Diz Emmanuel: surgem, sim, as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença. Se algum companheiro falhou involuntariamente na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudeste guardar fidelidade ao dever. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Conquanto se nos imponha dias de franqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intrincados problemas, sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias. Chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo a que nossa frase não resvale na intemperança. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Amenidade. Então agora nós vamos apagar a luz, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial
e rogar ao nosso Senhor. Mestre Divino, nós sabemos e guardamos a confiança em vós, que nos momentos mais atormentadores, mais angustiosos, permanece sempre ao nosso lado, dando-nos força, serenidade e paz, que muitas vezes somos nós incapazes de nos afinizar com essas frequências sublimes e elevadas. Vem ter conosco, Senhor. Inspira em nós a paciência, a doçura, nesses momentos tão amargos, tão azedos, tão incertos. Que nós possamos pensar em todos os insucessos vencidos, em todos os trabalhos que precisamos construir para que o bem seja uma realidade cada vez mais presente na vida de todas as pessoas sobre a superfície terrestre. Que nesse momento possamos recordar dos vossos ensinos e fazer aquilo que nos é possível e o nosso melhor para a construção do reino divino na terra, exatamente como vós te tem sempre nos orientado para que possamos realizar. Permanece conosco, Senhor, com as vossas vibrações de amor e de paz, a fim de que o nosso ânimo esteja mais ameno, sobretudo nesses dias de provação. Sede, portanto, conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, então essa mensagem de Emmanuel faz um convite para que a gente seja mais ameno. Veja que Emmanuel, em momento algum, desconsidera as nossas oscilações emocionais, a perturbação, que ainda diz muito sobre o nosso estágio evolutivo, sobre as influências que nós padecemos no planeta, que a gente sabe que na crosta, irmãos nossos desencarnados, com os quais nós também nos afinizamos, boa parte deles, infelizmente, ainda não tem o conhecimento ou a boa vontade, ou ainda não conseguem manter-se sempre em vibração elevada, permeáveis a essas vibrações do alto, as bênçãos que recaem sempre e continuamente para que todos nós possamos nos manter em paz. A paz, ela não é simplesmente um laurel, uma coroação que é depositada nas nossas cabeças, mas talvez seja a coroação do nosso esforço, do sacrifício, de saber calar quando a vontade é perder a cabeça, perder o controle e deixar que o medo se aposse de nós. Esses tempos, como dificilmente nós vimos outrora, são um convite para que a gente, em meio à tormenta, se preserve quais essas balizas de luz, refletindo as bênçãos do Evangelho que nós tanto vimos estudando. E aí, para que a gente possa começar as nossas reflexões, eu me lembrei de uma passagem evangélica, pouco citada, aliás, e que eu acho que contempla bem o momento em que a gente vive. E tinha uma pessoa que no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 14 e 22, é qualificada como endemoniada. Então a gente sabe que provavelmente ela padecia, essa pessoa, de uma obsessão pertinaz. E Jesus aproximou-se compadecido para dar algum alívio para os dois
E aquele ser que era mudo, quando o espírito saiu, na linguagem aqui do Evangelho de Lucas, o mudo falou. E aí todo mundo ficou admirado. E alguns dos fariseus que estavam próximos acusaram Jesus de agir em favor de Beelzebul, dizendo que era por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele tinha conseguido expulsar os demônios. Segundo essa lógica, Jesus tinha aquele poder por conta de fazer uma espécie de acompliciamento com o mal. E sendo assim, ele, nessa linguagem, nessa opinião bastante controversa e até irracional, por conta de Jesus se acompliciasse, ele conseguia ter algum tipo de autoridade e expulsar o mal. Talvez fosse uma forma infantil de explicar por que todos se rendiam ao poder e à autoridade moral de Jesus. E outros, que não compactuavam desse entendimento, pediam que Jesus desse um sinal ou uma prova do céu, a fim de que ele comprovasse que estava fazendo aquilo por ação divina, como intermediário divino. Bom, o que acontece é que Jesus vai além das palavras. E não obstante o discurso, Jesus ia nas intenções. Como ninguém, Jesus tem essa capacidade, né, de saber da intenção íntima das criaturas, conhecer-lhe aquilo que não é dito, aquilo que impulsiona o que é dito. E então Lucas vai dizer: Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre a outra. E essa fala já é preciosa demais, por si só suficiente para a gente fazer muitas reflexões. O que será que Jesus estava querendo dizer com isso? Tem uma pessoa endemoniada, ele expulsa o demônio, a pessoa era muda, começa a falar, algumas acusam-no de fazer pacto com o diabo, de ser príncipe do demônio, e ele fala sobre reino dividido e sobre uma casa cair sobre outra. Veja que interessante. Nós podemos considerar que as nossas convicções, que as nossas construções na vida presente são uma edificação. Desde que nós nascemos e vamos constituindo a nossa personalidade, desde a convivência com os nossos familiares e depois fazendo com que esses laços sejam expandidos para além da nossa casa, com os nossos laços de amizade, né? E a família num contexto mais amplo, primos, tias, avós, a gente vai fazendo uma construção. As nossas escolhas respondem pela nossa edificação na vida presente. Mas a gente não pode desconsiderar que abaixo daquilo que a gente constrói na nossa vida presente tem uma base, tem um alicerce. Então, nós que somos herdeiros de nós mesmos, trazemos muita coisa, digamos assim, que está soterrada nesse terreno onde a gente constrói as ações dessa vida presente. E isso não morre, fica lá. Então a gente tem a bênção, por exemplo, né, do esquecimento do passado, que é uma bênção no sentido de nos livrar, pelo menos, do tormento que poderia ser nos defrontar com crimes, com situações desagradáveis, com motivos de desafetos, né? De pessoas que muitas vezes a gente precisa voltar a conviver justamente para reparar esses conflitos.
Então, Jesus aqui advoga a favor da unidade, mas não é a unidade no sentido de uniformizar as ações. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todo mundo tem que ter o mesmo comportamento. Mas unidade no sentido de, mesmo admitindo que cada um vai ter a sua própria construção, que seja uma construção comunitária, que a gente não esqueça da solidariedade, tanto da solidariedade das nossas próprias reencarnações, quanto da solidariedade do laço humanitário que a gente tem. Ou seja, a gente não vive sozinho. Então, perante a acusação de que Jesus era príncipe dos demônios e por isso tinha o poder do exorcismo, por assim dizer, ele lembra que a gente não fique buscando formas de separar, mas sim de unir. E, de certo modo, aquela ação dele, uma ação de caridade, uma ação de acolhimento, uma ação de compreensão, mas uma ação que só foi possível por conta da autoridade moral que ele tinha, ele utiliza isso como um símbolo de que cada um de nós tem que fazer a nossa parte não apenas para a nossa construção individual, mas também para colaborar com a construção coletiva. E eu acho essa passagem muito, digamos assim, pertinente nos dias atuais por conta desse cenário pandêmico. Não é exatamente isso que a gente tem visto, né? Por conta ainda dessas dúvidas, inquietações sobre o futuro, se vai ter desabastecimento nos supermercados, se vai ter álcool gel para todo mundo, né? Como é que vai ficar a economia, se a gente vai perder o emprego, ou como é que vai ser. Perante todas essas inquietações, que são muito justas, que a gente tem que pensar mesmo, que a gente precisa se manter aqui no plano físico de algum modo, mas que a gente não esqueça que a gente não está sozinho no mundo. E que a gente também precisa pensar no coletivo, no próximo mais próximo. Então, esse é o começo da fala de Jesus. Mas não para por aí. Ele continua dizendo o seguinte: ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os vossos filhos expulsam os demônios? Quando ele dá esse exemplo, é chocante. Porque enquanto eu uso o outro como culpado, né, como responsável por todo o mal da humanidade, porque a gente só chegou nessa situação periclitante porque ele não fez o que deveria fazer, porque ele não cumpriu o seu papel, a gente meio que se exime da responsabilidade individual, dessa missão que a gente também tem num contexto social. A gente tem uma missão para conosco, para com os nossos familiares, com quem a gente convive mais diretamente, e a gente também tem um papel na sociedade. Nós somos cidadãos e nós somos chamados a participar como cidadãos deste processo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte da melhor forma, mas entendendo que essa minha parte não pode desfazer o trabalho do outro, que eu tenho que agir em consonância, que o meu direito vai até onde começa o direito do outro. E assim o é, não é só por caridade ao outro, mas é para que o meu esforço seja válido, para que, nos dizeres de Jesus, o reino não esteja dividido. Porque quando o reino está dividido contra si mesmo, acaba em ruínas. E uma casa, uma construção,
vai se derruindo, vai se abatendo uma sobre a outra. E aí, ele termina dizendo o seguinte: quando um homem forte e bem armado guarda sua moradia, os seus bens ficarão seguros. Todavia, se um mais forte assalta e o vence, tira-lhe a armadura na qual ele confiava e distribui seus despojos. E aí no versículo 23 tem o famoso ensinamento de Jesus: quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Que a Bíblia de Jerusalém até chama intransigência de Jesus. Mas veja que isoladamente pode parecer estranha essa frase, mas dentro do contexto, a gente vê que Jesus faz uma exortação para que o reino não seja um reino dividido contra si mesmo. Mas o que é que isso tem a ver com o capítulo A Minha Idade? Tudo. Tudo. Por quê? Porque a divisão do reino contra si mesmo, nem sempre, quase nunca, vai ser feito porque nós estamos mal intencionados, né? Nós queremos destruir o trabalho do outro. Na maior parte das vezes, o reino dividido contra si mesmo ocorre quando nós estamos bem intencionados. E quando há pretexto de fazer o bem, a gente acaba agindo contra o coletivo. Seja querendo proteger a nós mesmos, seja querendo proteger a nossa família, o nosso reduto, seja por achar que aquilo que eu estou fazendo vai gerar um bem. Mas a mensagem de Emmanuel sobre a amenidade vai fazer uma exortação à brandura, à mansidão. Ou seja, como é que eu tenho garantia que mesmo bem intencionado, eu não vou ser um agente promotor da divisão do reino contra si mesmo quando eu estiver pacificado, quando eu estiver em mansidão, quando as minhas más intenções, né, as minhas más inclinações, quando esse homem velho, como dizia o apóstolo Paulo, tentar se rebelar e ser intransigente e tentar destruir todo o trabalho de construção da boa nova que eu tenho feito, eu só vou conseguir ter certeza que a minha boa intenção servirá para a manutenção desse reino forte e solidário, ligado por esses laços humanitários com todos, se e somente se eu tiver a serenidade interior, manter a harmonia íntima e questionar a mim mesma sobre o porquê eu estou querendo agir dessa ou daquela forma. Vamos então exemplificar. Emmanuel começa a mensagem dele dizendo que surgem ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, assemelhando-se a cargas de explosivos. Não é o que a gente tem vivido hoje? O medo é humano, é uma emoção das mais primárias. Seria estranho e até patológico se perante uma pandemia a gente não sentisse medo. Tinha alguma coisa errada. Ou a gente está sabendo de alguma coisa que os outros ainda não estão sabendo, que nem os cientistas descobriram, ou então a gente tem uma disrupção com a realidade de tal modo que a gente simplesmente prefere ignorar tudo que está acontecendo para não ficar doido. Só que a proposta da fé raciocinada que o Espiritismo promove é de conhecer a verdade, mas que isso sirva para pacificar as nossas emoções. Só que isso não é um esforço automático. Isso não é um talismã. Precisa do nosso sacrifício. Então a gente vai continuar sentindo medo. A gente vai continuar
com esses aguilhões que vão nos tirar da zona de conforto. A gente vai continuar tendo esses estímulos internos ou externos que vão nos causar dissabor. O planeta é de provas e expiações. Então, de fato, vai ter momentos que nós vamos estar sob tensão. Seja uma tensão vinda do lado de dentro, dessas nossas demandas emocionais, de uma enfermidade, né, de um problema material, de uma experiência de solidão, de uma mágoa, né, de um desapontamento afetivo, seja externa, como no caso da pandemia, que afeta a saúde coletiva. Mas a grande questão é o que a gente faz com esse mal-estar. Então é por isso que Emmanuel diz: momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. A grande questão está em controlar aquilo que eu sinto, para que isso não resvale num ato de loucura. E aí ele continua dizendo: mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. É o caso aqui destes que acusaram Jesus de príncipe das trevas, de estar agindo pelo Beelzebul. Reflete para falar. Analisa se a ação dele realmente parece ser algo do demônio, ou se ele está agindo ali em prol de um bem-estar, de um ato de caridade para com aquele irmão e para com a comunidade na qual ele se encontra. Mesmo que a gente esteja experimentando esses tormentos íntimos, é importante que a gente reflita sobre o nosso grau de participação na sociedade onde a gente está. Porque a nossa palavra tem força. E ela pode servir de inspiração para muitas pessoas. Tanto para o lado bom, né, com agentes que estimulam o desenvolvimento da consciência, né, a formação de ideias, a distribuição de paz, de alento, né, de ânimos pacificados, como também nós podemos ser os incendiários, que mesmo numa situação tão complicada como a gente está vivendo, pode piorar. Foi isso daqui, penso particularmente, que Jesus quis dizer com: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre a outra. Se você está querendo ser um incendiário, toma cuidado, porque você não vai levar as últimas consequências à destruição apenas da casa do outro. Isso interfere em você de algum modo, porque a gente está ligado por esse laço social, né? Como a psicanálise advoga. E aí Emmanuel continua dizendo: a palavra não foi criada para se converter em raio da morte, por melhor que sejam as nossas boas intenções. Quantas vezes a gente está cheio de boa intenção, né? Querendo trabalhar, querendo fazer, querendo distribuir bens, querendo facilitar a vida do outro, né? Querendo que o outro saia daquele clima de desânimo, de desespero. E aí a nossa palavra às vezes fere. Foi demais. Foi uma verdade muito dilacerante. Feriu a sensibilidade do outro. E aí o efeito é contrário. Então, nesses momentos, mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Por quê? Herdar a terra, bom, é uma figura que pode dar desdobramentos a muitas interpretações. Mas eu gosto sempre de pensar no seguinte: herdar a terra poderia ser o equivalente a sentir-se bem onde quer que você esteja. Sabe aquela pessoa que aonde ela está, ela se acomoda e ela faz daquele local, mesmo que seja completamente estranho e diferente das suas aptidões, né, das suas
afinidades pessoais, ela se sente bem e faz com que os outros no convívio dela também se sintam bem. É como se ela dominasse aquilo ali, como se fosse dela. Herdou a terra. Quando a gente herda a terra, e aí a gente, portanto, passa a ser dono, a gente cuida e a gente tem uma experiência de adaptação que é diferente de ser visita. Quando a gente é visita, né, faz uma visita a alguém, a gente toma os cuidados, né, muito educado, tem cuidado para não fazer nada de errado, né, para demonstrar que se sente assim bem acolhido, né, cuidado para não falar besteira. E isso pode até fazer com que a gente se sinta à vontade quando a gente faz uma visita, mas a gente se cerca de cuidados. Quando é nosso, a gente também se cerca de cuidados, porque é nosso. Mas é diferente, porque a gente tem condição de agir melhor. Eu não vou, por exemplo, chegar na casa de alguém para visitar e mudar as coisas de lugar, a menos que seja muito invasivo, né? Mas em geral, quando a gente vai visitar alguém, a gente vai, tem cuidado para respeitar o espaço do outro, falar baixinho, não incomodar. Mas quando é nosso, a gente faz do nosso jeito para o que a gente pelo menos acha que é o melhor. É por isso que os mansos herdarão a terra. Porque se a gente preserva a mansidão, a gente conquista os espaços. E não é só o espaço físico, é o espaço do outro. Ninguém revoltado, intransigente, muito severo, vai criar um clima amistoso e de aproximação com as pessoas. Isso repele as pessoas, né? As pessoas naturalmente se afastam, não querem saber. Cria repulsa. Por isso os mansos herdarão a terra. Todas as portas se abrem. Todos os lugares, quando a gente se pacifica, né? Quando a gente tem essa mansidão dentro de nós, quando a gente é ameno, suave, leve, né? Se preocupando em gerar bem-estar, em deixar no outro uma boa experiência daquele contato, todas as portas se abrem. A gente é bem-quisto em todos os lugares. E a gente assim tem condição de contribuir para a construção do reino. Por isso que Jesus aqui define: quem não está a meu favor está contra mim. Porque se você não é capaz de entender a sua participação nessa construção que é solidária, que é interdependente, quem não está comigo, quem não ajunta comigo, dispersa. Acaba derruindo, dividindo o reino. E aí, casa cai em cima de casa. Nessa mensagem de Emmanuel, ele dá uma sugestão que a gente deve se lembrar sempre. Imagina-te no lugar do interlocutor. Isso, gente, é a meta. Porque todo mundo sabe que nem sempre é fácil fazer isso. Tem horas que a gente está padecendo de uma aflição muito grande e, de fato, por mais que a gente não tenha querido falar o que a gente disse, falou. Por impulsividade e depois se arrependeu. Mas é também exercício. Ninguém se torna uma pessoa amena, leve, agradável sem exercício. E às vezes o que acontece é que a gente não quer fazer esse exercício. Porque é mais confortável manter os velhos padrões. Não preciso mudar nada. Mas será que isso causa felicidade? A gente já sabe a resposta. Tem certeza que não. E ele continua dizendo: se houver qualquer deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença. Se algum companheiro falhou involuntariamente na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudeste guardar a fidelidade ao dever.
Ah, mas conviver com essa pessoa é que é muito difícil. É uma pessoa muito intransigente, muito complicada. Não sou só eu que acho isso, não. Todo mundo acha isso dessa pessoa. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Na casa espírita, dentro de casa, no nosso trabalho. Não, esse aí é caso perdido. Nem Deus dá jeito. Aí tem que deixar sozinho mesmo, ó. Deixa falar sozinho. Como se, como se a gente nunca tivesse errado. Eu tô dando risada porque eu também me identifico com essa situação. Mas a gente tem que parar pra pensar. Quantas vezes nós fomos aqueles que oscilamos, aqueles que deveríamos ter guardado a palavra dentro da boca e deixamos também escapulir? Por isso a gente tem que ter essa compreensão uns com os outros. Relevar, relevar. Pensar quantas vezes aquela pessoa administrou as suas aflições sem deixar que aquilo resvalasse, né, numa fala mais contundente, numa agressividade, né, numa irritação, no azedume, e ela aguentou aquilo. Então, exercitar também essa indulgência para com as imperfeições alheias. E para nós, cuidar sempre de fazer o nosso melhor. Se todos nós fizéssemos isso, viveríamos já num mundo bem mais aprazível. Cada um fazendo o melhor que puder. Mas às vezes somos nós mesmos que subestimamos, né, o nosso potencial de fazer esse bem. E aí ele prossegue. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto. A cólera é bomba de rastilho curto. É coisa contagiosa. Solta uma faísca e as proporções a gente não tem condição de imaginar no que vai dar. Quer ver uma coisa? Trânsito. Uma pessoa atravessa quando o sinal está vermelho. Fura o sinal, como a gente diz popularmente. Olha quantas seguem o rastro. A gente precisa estar vigilante, porque nós somos cristãos. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer também. E a gente sabe, por ser espírita, que nós temos, como dizia o apóstolo Paulo, uma nuvem de testemunhas. As pessoas nos observam. A gente não age apenas para conosco. Mais uma vez, falando de Jesus. A gente vive em comunidade. E a gente precisa se preocupar com a nossa edificação, com aquilo que a gente constrói ou derrui. Porque isso também diz respeito à construção do outro. Afeta de algum modo. Então, quando Jesus, por exemplo, diz, né? Quando um homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficam a seguro, mas se o mais forte assalta e vence, tira-lhe a armadura e distribui seus despojos, ele está falando sobre isso. Se eu agir em conformidade com essa mensagem, para proteger, para amparar, para salvaguardar, eu tenho condição de ser muito influente aonde quer que eu esteja. Mas se eu utilizo de todas as minhas capacidades, de todas as minhas forças para assaltar, e o assalto aqui, embora a gente lembre sempre de assalto, né? Em relação a bens materiais, o assaltar da paz alheia. O violento, aquele que tem humor irascível, né? O irritadiço, aquele que tem cólera, ele que muitas vezes está fora de si, perdeu a razão, ele acaba assaltando a paz dos outros. É um homem forte, mas está
fazendo com que essa sua fortaleza, esse seu potencial, não seja agregador, mas desagregador. E aí Emmanuel vai falar: indiscutivelmente o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. Porque às vezes o silêncio pode ser pacificador, mas o silêncio também pode ser criminoso. Pense, por exemplo, numa testemunha que tem condição da sua palavra livrar o réu da condenação e ela se cala. Ela omitiu uma realidade, né, um testemunho, uma fala, uma experiência que seria relatada, e essa omissão foi levada em conta pelo juiz para que ele proferisse a condenação ou a absolvição do réu. Então, em alguns casos, o silêncio é criminoso. Em outros, o silêncio é salvador. O silêncio pode fazer com que a outra pessoa reflita sobre o que fez ou sobre o que disse. O silêncio pode ser conivente. O silêncio pode evitar que uma relação se desfaça, mas o silêncio também pode fazer com que uma relação se desfaça. Então tudo é da situação. Aí Emmanuel vai dizer que a palavra foi criada para a gente utilizar. Mas de que forma? Da forma ponderada. E aí ele prossegue dizendo: o silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Tem momentos que os não ditos não são suficientes para causar o efeito que uma palavra causaria. Mas, a pretexto de usar a palavra, a gente não pode transformá-la como arma. E aqui a gente pode dar diversos exemplos: maledicência, fake news, espalhar mensagens e informações. Mas eu achei que estava certo. Mas foi fulano que é médico, fulano que é advogado, fulano que trabalha, né, na repartição oficial que me passou. Eu jamais ia imaginar que isso daqui fosse falso. Mas à medida que a gente passa isso e caminha isso, a gente assume a responsabilidade. Então a gente precisa discernir, avaliar, sempre. Porque passa a ser também a nossa responsabilidade. E quando a gente tiver dúvida, se abster. Então, utilizar a palavra da forma coerente. Se a nossa palavra pode gerar alento, consolo, ótimo. Se ela pode gerar revolta, indignação, não falar. Se a nossa palavra pode servir para alertar alguém, ótimo. Seria, mais uma vez, poderia inclusive ser criminoso, mas seria descuidado, seria falta de amor, falta de caridade se eu não me posicionasse. Mas eu também não preciso falar de qualquer forma. Eu posso falar de uma forma apaziguada, de uma forma doce. Por isso que Emmanuel, ao falar dessa mensagem, se refere ao capítulo 9 do Evangelho, item 6. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestação. A forma doce, como a gente fala, sem acrimônia, sem azedume, é forma também de amar. É uma forma também de ser benevolente. Lembremos da questão de O Livro dos Espíritos. Caridade conforme Jesus compreendia, benevolência para com todos. Isso também está na nossa forma de expressão. Nós somos responsáveis por isso. E aí Emmanuel continua dizendo: conquanto se nos imponha dias de franqueza e esclarecimento,
é possível equacionar harmoniosamente os mais intricados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Ah, mas eu tenho a obrigação moral de falar. Certo, mas a verdade pode ser aliada à afabilidade para que ela não seja destruidora, para que ela não seja desagregadora. Falar com verdade, mas falar com doçura, sendo mais ameno. Lembremos que quando Saulo de Tarso, acreditando-se o instrumento de Deus para divulgar a lei de Moisés, não utilizou da amenidade, mas sim da violência, dizendo que iria dobrar os joelhos dos cristãos à força e que eles iriam se render na marra à lei de Moisés. Não deu boa coisa. E ele mais tarde, ao refletir sobre os seus atos impensados, arrependeu-se amargamente naquela época. Tanto que mais tarde, se convertendo no apóstolo dos gentios, utilizou essa paciência, esse entendimento fraternal, essa caridade, fazendo com que ele não perdesse o ânimo resoluto. Paulo, convertido, continuava com o mesmo ânimo, né? Da forma incansável como ele sempre foi. Uma força sem tamanho. Dormia ao relento, ia para cima e para baixo, percorrendo cidades para levar o evangelho de Jesus. Se importava muito pouco para com o seu próprio bem-estar. Comia muitas vezes aquilo que ele encontrava pelo caminho, sem querer se cuidar muito, só para fazer a vontade de Deus, mas sempre unindo, após a conversão, essa doçura nas suas palavras, que sempre demonstravam aquele amor paternal que Emmanuel relata na obra Paulo e Estevão, que era capaz de unir e não de separar. Mas isso só foi possível porque antes dele sair para as excursões de propaganda, ele se apaziguou, ele se apacentou, tornou-se manso, tornou-se ameno, por conta das provas que precisou enfrentar. Então é por isso que ele foi franco e esclarecedor em suas palavras. Mas todas as vezes que ele utilizou de violência, o resultado foi o pior possível. É um aprendizado pra gente. E aí Emmanuel, já finalizando a sua mensagem, vai dizer: dominemo-nos, para que possamos controlar as circunstâncias, chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo que nossa frase não resvale na intemperança. Então a gente precisa equacionar essas nossas demandas internas para que o nosso verbo não seja áspero e para que a gente não violente as criaturas. O exemplo mais sublime é de Jesus. Jesus era grave, falava sério, era contundente, fazia uso das parábolas em boa parte do tempo. Mas ele também utilizou a linguagem direta. Lembremos do sermão escatológico de Mateus. Mas ele unia a ternura, a inflexão paternal. Falava como se fosse um irmão mais velho, né? Chamando amorosamente à advertência os seus irmãos mais novos. Eu sei, por experiência própria, que ser grave e terno é muito difícil. Muitas vezes a gente erra a mão, até com os nossos filhos. Quer ser muito severo e aí é severo demais, magoa o filho. Quer ser muito brando, muito carinhoso,
passa tanto a mão pela cabeça, coloca muita doçura, perde filho também. Excesso de ternura. Então, ter esse meio termo é conquista. Por isso que dá trabalho. A gente precisa, a cada ação, a cada comportamento, não de uma forma neurótica, mas de uma forma analítica, racional, a gente precisa ir se questionando, se perguntando, para que a gente vá dosando a nossa medida. Isso é importante. E aí Emmanuel conclui dizendo: guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos, a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós mesmos. Muitos de nós, né, nas relações íntimas, tomamos a decisão, não discuto com aquela pessoa. E aí faz um acordo de paz. Como é isso? Eu me sinto incomodado, mas eu já vi que não adianta falar. Eu ignoro. E daqui a pouco a gente está indiferente ao outro. Então assim, não é para viver em pé de guerra. Mas também não é para ignorar. Não é para ser indiferente. Porque a palavra é o mecanismo que a gente tem de aproximação, inclusive. Contanto que essa palavra, como nós vimos, não seja áspera, não tenha farpas, né? Como se fosse aqueles alfinetes que aos poucos vão lacerando a nossa carne. Também não precisa ser cuspir-fogo, como a gente fala no popular. Mas uma conversa equilibrada, harmoniosa é importante. Porque o outro não tem como adivinhar como a gente se sente. A gente precisa dar nome a como a gente se sente, do que a gente tem medo, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente precisa ir equacionando isso com calma, conversando. Eu falo, eu ouço, eu me coloco no lugar do outro, deixo também que o outro se coloque no meu lugar, para a gente ir aparando as arestas. Porque senão, ao invés de se aproximar numa convivência, a gente vai se afastar. Mas não precisa lançar a verdade como uma pedra lançada contra o outro, como um apedrejamento, como um ato de violência. Verdade como algo a elucidar, a esclarecer, como Emmanuel utiliza aqui, como um clarão orientativo, como uma luz nas trevas, para que a gente possa entender que estamos juntos. E aí a gente volta para o capítulo que nós lemos do Evangelho de Lucas, capítulo 11. Quem não está a meu favor, está contra mim, e quem não ajunta comigo, dispersa. Que a nossa palavra esteja a favor desse Evangelho que a gente abraçou, da nossa vontade de se unir uns aos corações dos outros para essa grande construção do reino, porque a gente não vai conseguir construir o reino sozinhos. A gente vai precisar da participação de todos. E todas as vezes que a gente utilizar de violência, a gente vai ser como o incendiário que ateia fogo na própria casa. E aí tentando amenizar um sofrimento, porque muitas vezes aquele que sente cólera e tem uma atitude intempestiva, né, não temperada, como a gente disse antes, muitas vezes ele não tem aquela intenção, ele quer buscar alívio para um sofrimento. Ele é atormentado. Mas a reflexão que a gente faz é: não dá para se livrar desse tormento atormentando o outro.
A gente precisa desenvolver uma forma de equacionar emocionalmente esses tormentos íntimos em prol da convivência. Porque nós que somos espíritas cristãos, acreditamos que precisamos uns dos outros para progredir moralmente, que precisamos do esforço de todos, que estamos juntos e que ainda que eu não possa me responsabilizar pelo ato do outro ou não tenha controle sobre o seu comportamento, tem uma coisa que eu posso fazer e fazer bem, bem direitinho, que é a minha parte. É a isso que a gente deve direcionar todas as nossas forças. Para fazer bem direitinho, com o máximo amor que a gente puder, a nossa parte. Sendo ameno. Sendo brando. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, a mensagem com que eu gostaria de encerrar essas discussões está nessa obra, Quando Voltar a Primavera. No capítulo de número 3, Brandos e Pacíficos, Amélia Rodrigues vai falar sobre a forma que Jesus encontrava de, mediante o desânimo, nesse capítulo especial, de Simão Pedro, que já estava cansado de assistir às criaturas e ser pago pela indiferença ou pela violência. Que se sentia descoroçoado, completamente desanimado com o ministério, e que talvez não fosse Jesus, já teria abandonado. E aí Pedro relata as suas dificuldades, que dilaceram os seus sentimentos. E Jesus pede que ele guarde a paz no coração e que ele mantenha a brandura no julgamento. E ao fim desse diálogo enternecedor, Jesus vai dizer o seguinte: Pedro, na legislação da montanha, referindo-se ao sermão da montanha, foi estabelecido que são bem-aventurados os brandos e os pacíficos. A bem-aventurança é o galardão maior. Para consegui-lo, são indispensáveis o sacrifício, a renúncia, a vitória sobre o amor próprio e o triunfo sobre as paixões. E aí ele diz, né? Amar os bons é dever, mas servir e amar os que nos menosprezam e duvidam de nós é caridade para eles e felicidade para nós. Então, meus amigos, amenidade. Em dias tormentosos, a amenidade é algo raro, preciosíssimo. Caridade para com os outros, felicidade para nós. Que Jesus nos abençoe e proteja a todos. E espero, sinceramente, que essa mensagem seja útil e tenha levado, de algum modo, o consolo do Messias Nazareno aos nossos corações. Porque a obra é dele. E nós só somos os colaboradores imperfeitos. Então vamos orar. Desligar de novo a luz. Fechar os nossos olhos. Elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial e dizer assim: Senhor, nós te agradecemos pelo seu exemplo sublime, pelo seu excelente amor, mas agradecemos, sobretudo, pela presença dos anjos tutelares, dos espíritos bons, que pela vossa quiescência estão conosco agora, nos inspirando, nos intuindo, para que nós possamos preservar o bom ânimo e ter esperança. Tornai-nos perceptíveis a essa presença e que nós também, mesmo muito pequenos, possamos agir como construtores do reino divino, colaborando com a nossa mansidão e aos poucos construindo dentro de nós a paz que nós queremos que se instaure no mundo lá fora.
Sabemos que é chegado o testemunho e nós estamos dispostos a vencê-lo, porque sabemos que não estamos sozinhos, que não estamos órfãos, que o Senhor nunca nos deixou. E especialmente nesses dias tormentosos e difíceis, conseguimos perceber com mais clareza a sua presença ao nosso lado. Vem ter conosco, Pastor Divino, com a sua brandura e mansidão, nos ensinar a sermos essas ovelhas unidas do seu rebanho, para que nenhuma se perca. Que o Senhor esteja sempre conosco, que assim seja. Então, meus amigos, até a próxima, se Jesus permitir. Muita paz.